Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Eu Vivo Garopaba. Eu sou Kátia Mabel e quero agradecer a todos os nossos apoiadores, Ladis Consultoria Empresarial, Mabel Negócios Imobiliários e a empresa de marketing Trafegamos Juntos. Hoje o nosso convidado é Márcio Júnior, CEO e fundador da Alavancagem Consultoria de Resultados, Pantai Praia e a Integra Soluções Inovadoras. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado, Mabel, muito obrigado. Sou Márcio Júnior, sou pai do Pedro. Eu vivo Garopaba e venho para Garopaba desde o meu 1 ano de idade. Então, eu sou de São Leopoldo, natural, e tem bastante gaúcho aqui, né? Durante a adolescência, eu pratico surf, então vim para cá conhecer essa cidade vindo surfando. As nuances da vida, eu estudei bastante e consegui, depois de muito estudo e muita dedicação, adquirir meu imóvel aqui há mais ou menos, não sou muito bem de data, há mais ou menos aí uns 13, 14 anos atrás. E desde então eu moro aqui em Garopaba. Tu é um grande empreendedor aqui na cidade. Como é trabalhar com essa juventude? Tu está à frente desse projeto ali pela SIG. Conta um pouquinho para nós, o pessoal de casa, como é que funciona? Então, Mabel, a Associação Comercial Industrial ela tem alguns núcleos, né? E um dos núcleos que é um núcleo, vamos dizer assim, estruturante, é o núcleo jovem. Então, o núcleo dos jovens empreendedores, eu assumi faz mais ou menos aí, um pouco menos de um ano. É uma trajetória que eu estou fazendo junto com o Felipe, da Ladse. E a gente está tentando co-criar, né, para transformar o núcleo jovem em um ambiente, um ecossistema de inovação, para fazer aí, deixar um legado para a cidade em termos de inovação e prosperidade para esses jovens empreendedores. Legal. Me diz uma coisa, você já passou por diversas empresas aqui na região de Garopaba. Quantos pontos em comum você começou a enxergar nos desafios nessas organizações? Pode Boa contar um pergunta, pouquinho? claro, com certeza. Tanto trabalhando, né, com diferentes camisas que eu brinco, que eu visto, né, diferentes papéis, vamos dizer assim, ao longo desse processo de aprendizado e de ensino e aprendizado, eu passei por alguns grupos aqui empresariais na cidade e eu vejo que tem diferentes visões, né, a depender do segmento de negócio, mas várias coisas em comum. A importância da gestão, a importância de entender aonde estão indo os meus recursos e, no final das contas, como que eu faço a estruturação estratégica da organização para, no final das contas, tomar melhores decisões. Então, isso conta um pouco do jeito Márcio de pensar, né, que transforma a questão do conhecimento teórico com a aplicação prática. Entender esses desafios é entender os meus números, entender de pessoas e saber como que eu junto isso para tomar melhores decisões. Perfeito. E hoje, então, ali a tua empresa, a de consultoria de resultados, ali a alavancagem, conta um pouquinho qual é a base dela, como é que se trabalha, o que acontece lá dentro? Perfeito, boa pergunta também. A alavancagem, ela vem de um conceito de ponto de alavancagem. Então, o ponto de alavancagem, ele é aquele ponto, né, aquele toque que você dá em alguma coisa e que estrutura sistemicamente as outras. Então, na questão do nosso corpo, eu toco aqui e sinto aqui. Então, essa é a ideia, né, da alavancagem, aonde que eu vou atuar a partir de um contexto, de uma área, para que eu atinja as demais áreas. Então, a alavancagem ela vem no sentido da gente entender, capacitar e ajudar os empreendedores a entender os seus desafios para, no final das contas, tomar melhores decisões e fazer com que isso prospere. Então, nós estamos falando aí de entender os seus desafios em termos aonde eu atuo primeiro, né? Onde é que estão minhas restrições? Seria prioridade, por exemplo, dentro da empresa? Como é que é? É isso? Com certeza. Seria prioridade isso? é uma das questões, porque a gestão, Mabel, ela é finita, né? Eu não tenho recursos infinitos, então eu tenho que tomar decisões em detrimento de outras decisões. Isso é gestão. Até porque se tu fizer, às vezes, até uma escolha errada, isso vai acabar te trazendo algumas outras situações que pode te dificultar perante, de repente, aos sócios, perante a financeira também da empresa, né? Perfeitamente. E essa questão de tomar essas decisões que podem dar errado, isso acontece, né? A empresa é um organismo vivo, então isso é normal de acontecer. E a alavancagem vem nesse sentido de ajudar, de contribuir para que os empresários entendam que, às vezes, o papel ele não é obrigado a saber tudo. Com ele certeza. não deve saber tudo, né? Então, vamos dizer, na parte de ser corretor de imóveis, às vezes um excelente corretor não vai ser um excelente gestor e está tudo bem. Às vezes a gente acaba fazendo tudo dentro da empresa, né? A gente é um corretor de imóveis, mas a gente é o setor financeiro, é quase um contador. Hoje até vejo que isso se torna até positivo,
com a realidade que a gente está aí, né, o cenário novo, o empresário que não se envolver com isso e não souber o que está acontecendo na sua empresa, dificulta também que a gestão tenha um resultado. Porque a gente tem que entender um pouco de como a coisa funciona. Ainda precisa com essa lei complementar que saiu aí, né, que vai impactar todo o país em si, né, até 2033, com essa reforma tributária. Com certeza, esse é um ponto bem válido. Eu vou tentar sintetizar um pouco o que tu falou, vamos ver se é mais ou menos sentido. A gente tem que ser um generalista, né? A gente tem que entender um pouco de tudo. Não digo especialista, mas a gente tem que ser um generalista. Isso, a gente tem que ser um pouco generalista, né? Entender Isso. um pouco dessas áreas para que a gente consiga ser empreendedor, né? Desenvolver as nossas coisas. E em alguns momentos a gente precisa de pessoas, empresas e se envolver, fazer sinergia, né? A soma do que o Márcio conhece, aprender com o que a Mabel conhece, gera um novo conhecimento. Então, 1 mais 1 vira 3, não é 2. E isso também é feito a partir de processos. De eu entender os meus processos, entender aonde que entra o meu dinheiro, como é que estrategicamente eu recebo ele, que é diferente, né? O fluxo financeiro do fluxo econômico. Então, se eu compro Seria a tua coisa... liquidez, tu quer dizer? São também são diferentes. Eu vou usar o exemplo do mercado, né? O mercado, ele compra as coisas e ele vende, ele compra com muito prazo. Mercados grandes, né? Eles compram com muito prazo. E eles vendem ou antecipam esse recebimento, muitas vezes, a partir de uma visão de que ele tem muito dinheiro em caixa. Mas a sua margem é pequena. Com certeza. Enquanto outros negócios, tu compra muito na frente, mas a margem é alta. Então, quando eu for olhar o resultado de uma empresa, às vezes o resultado é diferente do fluxo financeiro, do fluxo de caixa. Até porque ela está trabalhando com dinheiro que está a prazo, né? Pagamento Também. futuro. Exatamente. Então, a gente brinca na gestão que faturamento e margem é diferente. É muito diferente de fluxo de caixa. E faturamento, às vezes, é vaidade. Eu faturo 3 milhões. Eu faturo, mas quanto que tu gasta? Quanto é que tu Como é que tu pode, onde é que estão tuas restrições, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Eliyahu Goldratt. Ele é um físico israelense, ele trouxe o conhecimento dele do negócio do conhecimento da física para os negócios. E ali ele começa a nos dizer que toda empresa, todo sistema tem uma restrição. E cabe a nós, e é um pouco do que a consultoria e a minha visão faz, que é a gente olhar para os negócios e identificar onde estão as restrições nele. Qual é o gargalo que a gente pode ter? Aonde está o gargalo. E atuando nesse gargalo, a gente vai conseguir identificar os passos que a gente deve tomar. Por isso que é importante a gente estar sempre muito próximo, às vezes, do contador, do advogado, dessas pessoas que vão nos ajudar também a nos orientar com processos, a entender aquilo que a gente não enxerga, que às vezes é o ponto cego. Que realmente Exato. O nosso erro gastou demais em publicidade. Muitos funcionários que tu poderia otimizar mais. Então, a gente tem que ter essa noção, essa realidade do nosso negócio para que a gente possa ser melhor gestor, né? Perfeito. Aí tu tocou num ponto muito bacana, que essa analogia desse autor do Goldratt, ele diz que toda a nossa vida, a nossa empresa é formada por uma corrente. Então, se a gente puxa uma corrente, aonde que ela vai estourar? Ela vai estourar no elo mais fraco. E às vezes não adianta a gente botar mais resistência naquele elo que não é o elo mais fraco. E é exatamente como você falou, se a gente não busca especialistas, seja um advogado, um contador para ver a questão fiscal, uma consultoria, um especialista para ver a questão de gestão. E dos processos, né? Dos processos. Porque às vezes a gente botando uma coisa na frente da outra, tu acaba quando vê, tu tá pulando as etapas. Exato. E aí tu não tem o resultado. Exatamente. E olha quão importante é a tua empresa, por exemplo, ela cuida dos processos também. Os processos, a estratégia e a gestão. Eu brinco que assim, o nosso propósito tem a ver com a gente ajudar o empreendedor, né, o líder, o empreendedor, a ele entender do seu negócio em termos econômicos de dinheiro. Aonde entra o dinheiro dele, aonde estão as margens que ele pode identificar os seus gargalos. E até a clareza, né? Exato. Olha bem, hoje eu vejo que, às vezes, a gente tendo os processos muito organizados, a gente consegue ter uma clareza, que isso pode nos roubar, que é a clareza do teu próprio negócio. A partir da hora que tu te envolves ali, que tu olha, às vezes tendo um bom sistema também, tu consegue identificar. Agora eu vejo o DRE, tu consegue olhar ali o que realmente tu tem, quantos clientes tu tem, quais são os melhores clientes que tu tens. Então, hoje eu vejo o meu negócio de forma diferente. Porque a gente tem que ter esse olhar de proprietário, de que a gente é um CEO. O que é o CEO? O CEO está muito mais relacionado a ele carregar a cultura e a energia da empresa. Muito relacionado com dar a batida da empresa. E a partir do momento em que, óbvio, né, empresas que tu consegue ir estruturando isso, porque isso são passos, né, até para
para os jovens empreendedores entender. A gente não, às vezes, bota lá o cargo, eu sou CEO, mas o que remete isso? É isso, então, falando na íntegra agora. Né? Exato, na íntegra. E é muito bonito dizer CEO, mas na prática, o que é dizer CEO? Então, essa pegada é muito bacana da gente entender os desafios que a gente, como tu falou, quem é que passa o café, quem é que faz, quem vê palco não vê bastidor, né, Babel? Então, acho que esse é um assunto bem bacana. Tem, dentro desse teu questionamento, eu acho que é muito importante a gente desdobrar, como você falou do DRE, né? O DRE hoje, a gente trabalha com o DRE gerencial, que é diferente do DRE contábil, que serve para a gente mostrar para o governo, né? Só mostrar para o governo e o governo saber quanto que a gente ganha e pagar imposto. O DRE gerencial, por um outro lado, ele vai nos ajudar a entender, no conceito que a gente trabalha na consultoria, unidades de negócio, frentes de negócio. Vou pegar uma analogia à parte de imóveis, né? Uma frente de negócio é venda, outra frente de negócio é aluguel, outra frente pode ser compra e construção. Então, cada frente tem uma receita, de serviço, tem receitas diferentes, com margens diferentes, com análises diferentes. É isso aí. Até porque a gente pode criar várias oportunidades a partir de quando tu começas a entender aquilo que a tua empresa pode oferecer para o próximo. Porque, às vezes, assim, as oportunidades. Então, muitas vezes a gente se preocupa, minha receita da minha empresa, mas tem que perguntar, o que eu posso melhorar de receita da minha empresa? O que eu posso alavancar a mais que eu não estou fazendo? Então, hoje, a gente trazer clareza que dentro do nosso negócio, às vezes a gente explora 2 ou 3 segmentos. E eu vejo hoje na minha empresa que eu exploro 5, 6. Então, quando a gente fala, como a gente fala de um conteúdo, a gente pode falar, né, de forma mais genérica, mas como também de uma forma mais minuciosa, assim. E a gente começa a ver que tudo dá um resultado. Então, sendo estratégico, de alavancar o valor, né, hoje tendo uma receita um pouco maior para a nossa empresa, se a gente cuidar todos esses detalhes que a gente pode oferecer de prestação de serviço. Perfeito. A gente precisa fazer isso. A gente precisa olhar, né, para onde é que estão nossas restrições, e uma base que a gente trabalha muito na gestão, né, é onde a gente não tem dados e fatos, a gente não consegue agir. Então, a gente precisa identificar esses pontos, porque senão vira uma conversa de achismo. Sim. Então, ninguém tem certeza de nada. Eu acho que é isso, eu acho que eu gasto tanto, eu acho que aquilo, eu acho que eu posso abrir e fazer aquilo lá. Mas se a gente botar isso num DRE gerencial, entender os processos, a gente vai começar a olhar para isso para, no final das contas, conseguir tomar melhores decisões. E se hoje não tem o DRE, a gente pega uma folha de papel, que nem eu fazia, bota uma folha de papel, bota todas as despesas, todas as receitas e tudo que vai entrar a longo e médio prazo. E curto prazo, claro, né? Então, a gente tem uma noção, porque às vezes a gente não tem essa clareza mesmo de saber, quanto eu vou receber o mês que vem, o outro. A gente só fica rico por alguns minutos e daqui a pouco, como tu falaste, né? Some tudo. Ou o corretor de imóvel, que às vezes, eu vou receber tanto e quando vê, não sai a venda. E já fez conta do já gastou dinheiro. Então, eu já vou fazer, já vou viajar por conta. Então, tem tudo isso. Então, nós, como empreendedores, nós, como gestores de empresa, para mim, o CEO nada mais é do que aquele profissional que já passou por todas as etapas da empresa, o que deveria, para mim, no meu ponto de vista. Passou por todas as etapas, conhece muito bem a empresa e hoje virou um CEO da empresa, que seja por aí. Não, mas faz sentido, eu acho que é nessa batida, porque aí vai depender de segmentos, né? Se tu entra, tem profissionais que são CEOs de mercado, eles entram na empresa para dar essa batida, mas eles têm vivência de outras empresas, então não necessariamente naquela, mas ele aprendeu e perpassou por isso em outras. Então, concordo com a tua visão, acho que ela faz sentido. Ele tem que entender daquilo que a empresa faz. E cultura, como tu falaste, não tem como não conhecer a cultura da empresa, né? Que seria os valores da empresa, os valores, a missão. Isso tudo é muito importante, tem que estar entranhado na gente, isso é uma coisa que a gente tem que viver. Isso é a base, né? É a base. E como surgiu, então, esse envolvimento com esse núcleo lá da SIG? Como é que surgiu isso? Tu querer trabalhar com os jovens? Porque hoje eu acho que os jovens, muitas pessoas dizem, trabalhar com jovens é delicado, não são tão concentrados, mas eu acho que é muito importante. E tu está gostando de desenvolver esse trabalho com eles? Como é que funciona? Sim, está sendo um desafio. Quando a gente diz jovens, né, a gente brinca, assim, eu e o Felipe, a gente tem alguns nucleados que são jovens há mais tempo. Então, o conceito de jovem, eu creio que ele está muito mais na nossa cabeça, né, no jeito de pensar, na gente estar ativo mentalmente, então é mais um estado de espírito, talvez, não sei se seria essa a categorização ideal, mas é a gente ter esta cabeça de estar desenvolvendo, talvez uma inquietude,
né? Perfeito. Então, Eu me sinto jovem, então mas eu vou você participar. é jovem, Porque, com certeza. porque às vezes eu digo assim, quando a gente diz assim, a gente é jovem para parar, eu tô com 50 e eu me senti jovem para parar, porque às vezes a gente está mais preparado para se tornar jovem do que o jovem se tornar mais velho. Eu digo isso porque às vezes é isso que tu falaste, entende? Eu acho que o ser jovem, às vezes não precisa ser o jovem na idade, mas se sentir jovem para alguma coisa. Até para Sim. colaborar com a nossa cidade, com o próximo, com as pessoas realmente com uma idade um pouquinho mais jovem. Então, isso é muito importante, que a gente consegue direcioná-los para o mercado. Esse foi o ponto, pegando esse teu gancho, esse que foi o ponto da minha aproximação, né? Em alguns momentos eu estive aqui em Garopaba e pela minha trajetória, né? Eu estudei bastante, enfim, eu tive uma trajetória acadêmica também e eu queria devolver um pouco para Garopaba o que eu acredito que Garopaba me entregou, né? Uma questão mais aí de espiritualidade e de... enfim, de estar bem e de viver Garopaba, né? E esse encontro com a SIG, ele foi ao encontro disso, né? Então, a associação comercial acabou abrindo as portas para mim nesse sentido do núcleo jovem, que é esse jovem mais de espírito, mas também tem muito a ver com preparar a prosperidade para o Pedro, meu filho, por exemplo. Para essa nova geração, Exato, né? é para toda a nova geração e criar um ambiente. Um ambiente seguro onde eles vão debater, onde eles vão fazer eles raciocinar, pensar. Porque às vezes hoje eu estou vendo que está faltando muito para os jovens. O importante é eles saberem o que eles vão querer ser. Exato. Porque não é quando crescer, que a gente falava, né, antigamente, o que tu vai ser quando crescer, né, para os jovens, Exatamente. de 15, 16 anos. E hoje a gente não fala muito isso. O quão importante é a gente mostrar o caminho para esses jovens, que dá para ser um empreendedor desde jovem. E isso tá muito, tem muitas possibilidades de fazer isso, né, Mabel? A gente tem ali diversos programas, a gente vai conseguir trazer agora, só para a título aí uma curiosidade, já dia 19 e 20 de novembro, o Núcleo Jovem está trazendo a AGOC para Garopaba. O que é isso? Eu vi É a Assembleia Geral Ordinária que reúne todos os núcleos jovens de Santa Catarina, do Conselho Estadual de Santa Catarina para cá. Então, a gente vai ter um evento maravilhoso. A gente tem outro evento que vai acontecer agora de 18 e 19 de abril, se eu não me engano, que é o Conexa, com muitos empreendedores. O caminho está muito fértil, vamos dizer assim, Perfeito. para os jovens estarem presentes. Aqui em Garopaba tem iniciativas aí do governo, a Júlia, que esteve aqui, falou da Sala do Empreendedor. Dentro da SIG nós temos o Sebrae. A gente tem, lá dentro do núcleo, a gente quer saber, por exemplo, eu preciso saber de línguas. Tem uma nucleada que sabe de línguas. Eu preciso saber sobre um engenheiro que me deu uma coisa, tem o Felipe. Eu preciso saber de marketing, tem outra empresa que fala de marketing. É criar esse ambiente propício a esse desenvolvimento da nossa região, porque isso vai voltar para a região. E vai voltar para o meu filho, para o teu filho, para o ambiente, que é o que a gente quer para Garopaba para frente, né? Com certeza. Pensa em Garopaba daqui a 5 anos, tendo esses jovens, né, direcionado através da equipe de vocês. O que tu me diz para os jovens daqui a 5 anos? O que tu espera que esses jovens... Eu acho que aí a gente tem duas frentes, né? A gente tem um papel muito forte, é um pouco disso de por que estar na SIG, né? Em outras associações como o Nexo, em outros movimentos que a gente está fazendo, que a gente tem um dever aqui em Garopaba, que é preparar o ambiente para eles, né? Perfeito. Para eles jovens, para nós e para as próximas gerações. Hoje, em Garopaba, nos últimos 30 anos, aí quintuplicou a população. Então, a gente tem número de CNPJs já passou de 4 mil, aumentou muito, 200%. Só que a gente ainda tem diversos desafios para contribuir aqui. Então, a gente tem que dar um ambiente propício para o jovem, mas não só propício no palco, também nos bastidores, na infraestrutura, para Garopaba não ficar só uma coisa bela e não ter aonde a gente circular, aonde a gente tem um comércio, um serviço aqui, não tem onde os colaboradores morar, porque está muito caro. Não tem onde trabalhar, porque as empresas não contratam os jovens aprendizes. Então, o papel... Exatamente, os jovens aprendizes têm esse papel da gente, se a gente não se juntar para fazer essa sinergia... Por isso que eu digo, isso a gente tem que conversar com os empresários, né? Exato. Porque, por exemplo, hoje a gente tem que deixar aqui muito bem claro e muito bem pontuado que os empresários... As empresas têm sede hoje em Garopaba. Então, através daí, que coisas que não acontecia algum tempo atrás, era mais dificultoso isso acontecer, sim, geralmente o pessoal mantinha a empresa no município, no estado da onde eles vieram, e hoje isso é interessante, porque eles se tornaram, então, hoje, um empresário dentro da cidade de Garopaba. Perfeito. Então, a gente pode ajudar, se associando na SIG, como eu fiz, né, como a minha empresa fez, e ajudá-los para dizer, a minha empresa gostaria de contratar um menor aprendiz. Porque ali a gente consegue ter um ambiente seguro para que eles venham a se desenvolver como sociedade.
Perfeito esse teu exemplo. Eu vou botar duas coisas aqui dentro disso, que eu acho que é o nosso papel, a gente não só trazer, vamos dizer assim, especulação, que é um pouco que tu falou, né? O empresário tem empresa longe, vem aqui, mora aqui, trabalha de fora. E cadê o dinheiro circulando aqui? E cadê as pessoas trabalhando aqui para que se desenvolva novos serviços e por aí vai? Então, isso é muito importante. E o empresário, na minha visão, ele é o ator precursor disso para a cidade. Porque se depender só da iniciativa pública, do serviço público e do público, Pode isso demorar mais, né? assim, na minha visão, assim, não vai acontecer. Então, precisa ter essa sinergia, precisa do público, precisa do privado e precisa da associação, da comunidade se movimentar para isso. Então, aqui a gente teve um movimento ali na SIC que eu achei fantástico, junto com o poder público, que foi a instituição do desenvolvimento econômico local, que é o Instituto DEL, para pensar Garopaba até 2050. Mas não é no que a Mabel acredita, não é no que o Márcio acredita, não é no que a SIG acredita, não é no que a empresa A, B ou C acredita. É no que todos juntos vão fazer para que isso vão fazer para que isso aconteça. Porque sem ação eu acredito que isso se torna cada vez mais futurista. Porque até 2050 é muito tempo. Então, eu acredito até que deveria, eu até soube disso, mas assim, ó, se fizesse uma escala, 5 anos, até 2050, mais 5 anos, mais 5 anos, assim, fosse por etapas, entende? Não, mas é por etapas. É por etapas. É por etapas, é só ter a visão, né? Para onde a gente quer, com um planejamento estratégico. Eu direciono e vou desenvolvendo. Isso aí. Mas depende, eu vou puxar aquela tua fala, depende do nosso posicionamento e do posicionamento do empresário. Mas tu não acha que é nosso envolvimento, não é o posicionamento e envolvimento, com certeza. Porque às vezes o posicionamento todo mundo tem. Mas não faz, não age. Não faz. E aí a gente tem bastante. Porque mexe no bolso. Não tem tantas pessoas disponíveis para trabalhar. Então a gente pode trabalhar com esse público mais jovem, que eles se envolvem. Então eles estão aprendendo a ter uma responsabilidade. Eles acabam entendendo como o processo acontece, que eles podem ajudar sim os empresários locais. Meio, mas é o caminho. Não dá o peixe, ensinar a pescar, vamos dizer assim. É importante. Transformá-los e usar esse ambiente, concordo perfeitamente. Eu vou pegar uma frase aqui para complementar essa tua fala, que eu achei muito fantástica, que é aquilo que a gente vê, né? Que é com sabedoria que a gente edifica a casa. E botando eles para fazer isso, mas é com inteligência que se mantém. Que a gente mantém ela. Então, a gente precisa ter um ambiente para edificá-la, que é os jovens dentro das empresas, que é criar esse ambiente. E cabe a nós, empresários, e a essa articulação, fazer com que isso tenha inteligência para que isso se perpetue. Sim, então fica o convite aí, né? Aquilo que a gente está falando do jovem é muito importante, e o que você falou de a gente criar esse ambiente para ele e não só o se posicionar, mas atuar. Então, a gente tem aí, já fica o convite, Núcleo Jovem, segunda-feira, e várias ações do Núcleo. Tem o Nexo, tem o ambiente da Prefeitura com a Sala do Empreendedor, tem diversos movimentos para, por exemplo, tem reuniões do Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, tem reuniões do Conselho de Turismo, que depois é muito fácil, né? Vem a pessoa que diz assim, mas eu não concordo, mas quando tinha que ir lá participar e ajudar a criar, você estava? Não, ninguém participa. É mais fácil, né? Tocar na ferida do que cuidar. Então fica aí o convite, para o pessoal participar do Núcleo Jovem. A gente está precisando de bastante trabalho para que a gente junto nesse evento da GO lá em novembro, que a gente consiga transformar, trazer uma experiência para os outros que venham para cá. Não, e mostrar uma frente, né? Que Garopaba tem uma frente consolidada, jovens, bem preparados. Se não estão bem preparados, vão ser bem preparados. É um exército, né? Então, a gente tem que pensar que o exército do bem existe e está lá dentro, reunido. E, como eu digo, isso é uma energia, é algo que a gente querendo sempre o bem da nossa cidade, onde a gente vive, o retorno, com certeza, é a excelência que a gente vai conseguir desempenhar. Dentro disso, eu acho que é importante só dizer para o pessoal que a gente está... Às vezes o pessoal não tem acesso à informação, ou a informação não chega... É mais difícil, né? Todo mundo fala mais isso, difícil de ver, e eu acho que é um processo de amadurecimento também. Um pouco das redes sociais, muita informação, né? Mas a gente teve um protagonismo em Garopaba muito bacana, que Garopaba agora está liderando a instância de governança regional do turismo da Grande Florianópolis, onde vai de Florianópolis até Imbituba. E a gente está como o presidente está aqui, que é o secretário Sérgio. Eu estou como agora vice-presidente para a gente comandar e puxar recursos para trazer para o turismo, junto, né, com diversas outras ações. Então, para o pessoal saber que tu imagina, de Imbituba até Grande Florianópolis, o primeiro ano está acontecendo aqui em Garopaba.
Perfeito. Essas bases, assim, que é interessante, que é muito bom a gente trazer, porque além de trazer recurso, tu vai trazer muito mais pessoas para circularem na nossa cidade, fazendo assim com que as empresas ganhem com isso. E tem que puxar esse debate para mais gente, se a gente é rota, se a gente é destino, se a gente é local. Eu acho que Garopaba tem que... Um dos principais problemas que a gente viu até no último encontro lá que a gente teve da SIG foi a questão da sazonalidade. Né? Então, vejo que a gente tem que aproveitar as nossas peculiaridades, que é nossa beleza natural, mas não depender exclusivamente só dela. Sim, o debate foi bem acirrado, né? Exatamente. Esse é um desafio. Eu vejo a tecnologia como muito cuidado para o meio, porque para mim tecnologia sempre vai ser meio, né? Nunca vai ser o fim. Sim. Então, vamos pegar aqui, a gente está com diversos aparelhos tecnológicos, o que eles vão fazer é facilitar a nossa vida. Então, a inteligência artificial está aí para quê? Para facilitar, mas se eu não souber fazer a pergunta, se eu não souber articular ela bem, não dá. E é isso o meu desafio, assim, de pensar em como que a gente vai trabalhar isso com os jovens, porque envolvendo negócios também, porque os jovens acham que hoje em dia é muito fácil. Claro, a era deles é a era da tecnologia. O que eu chamo de tecnologia, ela tem muito a ver com a maximização do uso dos ativos que são baratos. Então eu vou usar aquilo que é barato e vou diminuir aquilo que é caro. Isso é uma fala do Bautista Vidal, do meu mentor, Junico Antunes, que não necessariamente tecnologia é só coisa digital. Tecnologia pode ser vista como aquilo... Uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Tu vai chegar mais longe fazendo de forma diferente do que a gente fazia, manualmente. Exatamente. Hoje eu vejo isso como uma oportunidade no sentido de tu diminuir o teu tempo de envolvimento. Perfeito. Tu acaba tendo mais tempo com a tua família, um tempo que ninguém vai te roubar, porque o tempo é o ativo mais importante. Então, esse ativo, eu creio que a gente ganhou ele de presente através da IA. Sim. Se a gente souber, como tu falaste. Se a gente souber utilizá-lo. Porque senão também a gente vai acabar sendo pessoas fracas. Se a gente não souber também raciocinar. E como usá-los, né, Mabel? Porque se a gente for ver dos negócios, agora pegando, é a capacidade da gente como agentes transformadores e criar um ambiente propício para que novos negócios de gestão surjam para com o jovem, né? Porque olha quantos, a partir do turismo, a partir de gestão, a gente consegue fazer com que Garopaba já cresceu muito. Então, olha quanto cresceu a população. Quantos serviços e negócios vão surgir a partir disso. É isso que a gente tem que ir atrás. Para que esses jovens consigam fazer com que esse negócio, essas oportunidades de negócio com inteligência artificial e turismo surjam. Sim, com certeza. E é por aí. A gente tem que se fazer, né, presente sempre. Vamos para a próxima pergunta, que está ficando bom isso aqui, hein? Me diz uma coisa. Conta um pouquinho quais são as maiores oportunidades para quem está começando a empreender aqui em Garopaba. Acho que a maior oportunidade é identificar as demandas. O que falta, isso? O que falta, as necessidades das pessoas, das empresas, porque é a partir daí que surgem os negócios. E a gente vê, né? Antigamente não tinha teleentrega em Garopaba. Hoje tem muitas teleentregas. A gente não tinha um serviço, a quantidade de serviços, por exemplo, de cabeleireiros. Hoje está cheio de cabeleireiros. E aquele dia eu vi no debate que pessoas levantaram várias situações que seriam necessárias. Por exemplo, um lugar para os pets ficarem quando a pessoa vai para a praia. Perfeito. Na área central. Exatamente. Nós não temos ainda, né? Porque às vezes é um filho. Para a pessoa que tem o pet, ele considera como se fosse uma pessoa da família. Vai deixar em casa sozinho e vai para a praia. A maioria das vezes sabe que as pessoas que vêm para Garopaba normalmente são da melhor idade, né? E às vezes tem seus petzinhos. E não tem um lugarzinho para colocá-los. É exatamente nesse contexto que, na pergunta, assim, é entender a demanda, as dificuldades, as necessidades. Se torna uma oportunidade. Se torna um produto tanto de empresas quanto de pessoas. Então, com a vinda de mais empresas para Garopaba, vai ter outras empresas surgindo. É um enlace que a gente chama reforçador. Uma coisa reforça a outra. E vindo mais empresas, vem mais pessoas. E vindo mais pessoas, vem mais empresas. E tem mais demandas e mais necessidades. E hoje eu vejo que as franquias também estão escolhendo Garopaba como destino, né? Agora mesmo eu fiz uma locação ali para Milk Moa, que é aquela empresa, né, que atende, geralmente eles atendem muito dentro desses shoppings, né? Então, eles procuram Garopaba, porque tem o público-alvo.
Então, a gente teria condições de receber empresas boas. Então, hoje a gente tem a oportunidade de procurar o que realmente falta para o nosso município para se desenvolver. Olha, esse espaço pet que não tem, as crianças também. Um dia de chuva, onde a gente leva nossos filhos? Dia de chuva, o que a gente vai fazer? Então, o que a gente faz? Tem um menino de 6 anos. Ele vai dizer, pai, passa aqui para me pegar. Aí tu vai para onde? É difícil. É um desafio. Tá aí uma oportunidade para os empreendedores, sejam eles jovens ou não. E no ambiente disso pode ser em vários ambientes para a gente criar. Tá aí uma baita demanda. Então, as oportunidades, elas existem. Em toda crise existe uma oportunidade. Depende dos olhos de quem... Copo meio cheio, meio vazio, né, Mabel? Quase isso. Então, assim, é claro, eu já estou mais numa fase um pouquinho mais devagar. Mas pessoa jovem aí, pensar em algo, trazer uma novidade para Garopaba nesse sentido. Então, a gente tem aí várias áreas que podem ser desenvolvidas. A maioria eu vejo que muita coisa na área da alimentação tem surgido. Sim. Então, eu creio que através desse programa aqui posso ter te dado alguns insights. Com certeza. A gente deu juntos aqui vários, né? Falamos das crianças, tem diversos outros. O segredo, vamos dizer assim, é a gente olhar para as necessidades do público que está aqui. Se a gente for ver dados aí de Garopaba, tem setores que não existem ainda aqui. Franquias que estão surgindo, que às vezes surge uma franquia ou surge um novo setor e a pessoa olha e quer copiar, e isso vai gerando, né, concorrência. Então tem N coisas para se trabalhar em Garopaba. Eu acho que esse é o recado. E aonde que a gente vai procurar isso se eu não sei o que fazer, se eu não sei como começar? Tem dados do Sebrae, tem a SIG para procurar, tem um grupo do Nexo para eu conversar com alguém. Eu quero saber onde é que eu vou abrir meu negócio, qual que é os valores que eu vou alugar. E a sala do empreendedor, como a Júlia que passou, que foi uma das entrevistadas aqui, ela também comentou que eles conseguem também ajudar as pessoas que querem abrir uma empresa, eles dão orientação. A franquia, quem quer tornar o seu negócio uma franquia, também eles ajudam. Exato. Eles estavam com o pessoal, a princípio, não sei se ela é do Sebrae ou tem... Ela está envolvida também no Sebrae, sim. Envolvida. Então, isso é importante. Garopaba está dando auxílio para isso. Garopaba está dando suporte. Então, pode procurar ali, né, a sala do empreendedor, pode procurar a SIG. É importante tu estar conectado com quem pensa da mesma forma. Pessoas que querem crescer, pessoas que sabem onde querem chegar. Isso é importante demais. Isso gera essa sinergia, né? Que é aquilo que a gente falou outro momento, que 1 mais 1 não é 2, é 3, 4, 5. É pessoas, é isso que a gente troca. Ideias, a gente soma, né? Cada um leva a soma. Eu tô levando a tua ideia e junto tu tá levando a minha, a gente tá co-criando outra ideia. Então, isso é fantástico. Isso é importante demais. Ainda por cima, eu que estou numa cidade nova e ver tudo isso, né, acontecendo aqui, essa vontade desses empresários se envolver. E como eu sempre digo, todos estão assim, transbordando de informação. Sim. Isso é muito bom. E fazem negócio daquela informação, eles acabam fazendo negócio, que nem a tua empresa de alavancagem. Quantas empresas vão ser bem-sucedidas a partir deste momento que for te contratar para desenvolver o negócio delas, né? É importante demais. Então, eu gostaria que tu deixasse algumas palavras para os nossos internautas, o que fazer para se desenvolver dentro da sua empresa, as tuas considerações, assim, para quem está em casa te assistindo neste momento. Queria agradecer aqui a Mabel e Eu Vivo Garopaba pelo momento, pelo espaço. Foi muito bacana trocar essas ideias. Nós que agradecemos. E dizer aí para o público de casa um pouco, né, do trabalho que a gente faz, tanto seja na associação, nas empresas. Está muito relacionado a gente criar esse ambiente próspero, ajudar os donos de empresa a entender mais dos seus negócios, para que junto eles tomem melhores decisões e prosperem. E ele prosperando, a nossa cidade prospera e os demais que estão vindo aí, nossos filhos, a gente deixa um ambiente muito bom para que junto a gente cresça e se desenvolva. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença nessa noite conosco. Estamos chegando ao final de mais um episódio Eu Vivo Garopaba e quero agradecer a todos vocês que têm curtido e compartilhado nossos episódios lá no YouTube, no nosso Instagram também, e até o próximo vídeo.